Enem 2020, na nossa primeira questão. Eu, Dom João, pela graça de Deus, faço saber a vossa mercê que me aprouve banir para essa cidade vários ciganos, homens, mulheres e crianças, devido ao seu escandaloso procedimento neste reino. Tiveram ordem de seguirem diversos navios destinados a esse porto, e tendo eu proibido por lei recente o uso da sua língua habitual, ordeno a vossa mercê que cumpra essa lei sob ameaça de penalidades, não permitindo que ensinem dita língua a seus filhos, de maneira que daqui por diante o seu uso desapareça. Aí tá escrito assim, ó. História dos ciganos no Brasil. Olha como essa fonte é importante para a gente entender a questão. E uma das dicas que eu já dei aqui e vou reafirmar para vocês é: deem uma olhada na fonte. Muitas das vezes ela dá dicas. A ordem emanada da coroa portuguesa para a sua colônia americana em 1718, logo o período colonial, apresentava um tratamento da identidade cultural pautado no quê? Bom, a gente já conversou sobre isso, né, na aula anterior, mas eu sempre vou afirmar aqui para vocês. Toda vez que vocês forem fazer questões, principalmente relacionadas a humanas e linguagens, é bom entender e pensar o seguinte: o que esse texto quis dizer? Qual que é a mensagem principal desse texto? A meu ver, a gente lendo aqui, a mensagem principal é essa lógica de exclusão, né? Olha só, me aprouve banir para a cidade vários ciganos. E essa exclusão não é apenas física, né? No sentido de excluir as pessoas, mas excluir a cultura como um todo, né? Então, esse para mim é o cerne do texto, esse para mim é o centro do texto, esse para mim é o foco do texto. Por que eu falo isso? A partir disso, porque ele está falando assim, ó, apresentava um tratamento da identidade cultural pautado em quê? Na exclusão, né? Agora a gente vai, através das alternativas, qual responde melhor a partir do que a gente concluiu. Vamos lá? Letra A. Converter grupos infiéis à religião oficial. Em algum momento, a questão principal do texto é religiosa? Não. Ah, Tati, mas pode ser também. Claro que pode. Mas entenda que quando você vai além, quando você ultrapassa, muitas das vezes você consegue achar inúmeras respostas. Então tem que tomar cuidado com isso. Letra B. Suprimir formas divergentes de interação social. Aqui, lembrando do que a gente já conversou na aula anterior, muitas das vezes eles colocam um vocabulário um pouco mais difícil, mas a base de entendimento é a mesma. O que significa suprimir formas divergentes de interação social? Exclusão, né? Tudo aquilo que é diferente, eu excluo, eu ignoro, eu deixo para lá, eu vou suprimir aquilo. Deu para entender aqui? A letra B é a nossa resposta. Vamos entender as outras? Letra C. Evitar envolvimento estrangeiro à economia local. Não é uma lógica econômica e até mesmo, observe a pergunta: tratamento da identidade cultural. O foco, a questão maior é a economia? Não, também deixamos de lado. D. Reprimir indivíduos engajados em revoltas nativistas. Eu já vi gente que marcou essa. Por quê? Reprimir também é um verbo, digamos assim, importante e que se relaciona com o que a gente está discutindo? Sim. Mas é reprimir indivíduos engajados com revolta nativista? Não, é reprimir um grupo étnico que são os ciganos, né? Porque as revoltas nativistas, para quem não se lembra, e como a gente está numa revisão, essas revoltas nativistas são revoltas coloniais, contrárias à coroa portuguesa, mas que não têm nenhuma base de separação de independência. É o que a gente está discutindo aqui na questão?
Não. Então, a letra dela pode ser um distrator, justamente um distrator que eu gosto de chamar, me engana que eu gosto, né? Porque começa a reprimir indivíduos, de fato, é uma repressão de indivíduos, mas é com relação às revoltas nativistas? Não. E aí muita gente acaba marcando ela. Letra E. Controlar manifestações artísticas de comunidades autóctones. Tati, eu não sei o que é autóctone. Beleza, eu vou explicar. Mas antes disso, digamos que você esteja na prova e eu não estarei lá ao seu lado, eu também estarei fazendo a prova. Vou mandar todas as energias que eu puder e de preferência até as respostas de forma telepática para vocês. Mas digamos que você está lá e muita gente faz isso. Ó. Por exemplo, você está aí na dúvida entre a B e a E, só que você não sabe o que é autóctone. O que você vai fazer? Ignore essa palavra por um período e observe o restante. Controlar manifestações artísticas. Quando eu falo manifestação artística, eu estou limitando a situação? Isso aqui é um distrator de redução. Por quê? Envolve manifestação artística? Claro que envolve, mas a base não é o uso da língua. O uso da língua, então, eu posso considerar como manifestação artística? Não, mas é uma lógica cultural de interação? Sim. A letra B, suprimir formas divergentes de interação, logo a língua, a linguagem, é melhor do que controlar manifestações artísticas? Com certeza. Logo, a letra B é nosso gabarito de qualquer forma. Isso é uma dica que eu tô te dando pro dia da prova, pra hora da prova. Se você ficar em dúvida aí nessas questões, principalmente com palavras que você não conhece. E agora, para quem não conhece, eu vou explicar o que é autóctone. Autóctone é que tem origem naquele local, naquele lugar. Então, geralmente, e quando eu falo naquele, é tipo origem mesmo de antepassados. Então, geralmente, nas questões, principalmente de questões coloniais, quando eu falo autóctone, eu tô querendo me referir aos nativos, aos indígenas, certo? Coisa que aqui não é o caso, porque aqui são os ciganos, beleza? É um outro grupo, é diferente. Então, deu para entender que por mais que você não soubesse dessa informação, e agora você sabe, se precisar usar essa palavra, esse vocabulário novo, agora você sabe. Por mais que você não soubesse, a letra B continuaria sendo uma excelente resposta e não a letra E. Deu para entender aqui? Tem alguma dúvida? Tem alguma questão ainda? Deixa nos comentários para eu entender, tá? Se você tem alguma dúvida, algum comentário, alguma questão.